turminha, vamos lá? Atendendo a pedido de um grupo, vai fazer Enem. Então já aconselhei, galera que quer fazer Enem, aliás, qualquer concurso, tá? Leis de Newton é o pilar central de toda a física. Aí você apoia aqui em toda a física em cima desse pilar central, que é a lei de Newton. Se você não tiver intimidade com esse assunto, leis de Newton, primeira, segunda e terceira, você não vai conseguir entender trabalho, impulso, quantidade de movimento, força centrípeta, energia, hidrostática, colisões. Você não vai entender pressão, você não vai entender lá na eletricidade toda a eletrostática, né? Tem a lei de Coulomb, tem campo elétrico, você não vai entender nada disso. Tá? Você não vai entender termodinâmica, onde eu vou precisar de gases, eu vou precisar. Então, a lei de Newton, magnetismo, força magnética, tá? É o pilar central. Se você quer se dar bem em física, estude bastante leis de Newton. Devo gravar mais ou menos aí de uns entre 5 a 7 vídeos para poder varrer bem esse assunto. Tá? Então, esse é o primeiro vídeo, parte 1, leis de Newton. Vou fazer uma abordagem rápida para não ficar muito longo o vídeo, tá? E já de antemão lembrando a você, tá, de deixar aqui, ó, o seu like, tá? Se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você não quer deixar o like, eu não vou ficar triste não. Eu não levo para o coração, vou continuar gravando para você, tá ok? Continue assistindo, vamos lá. Primeira lei de Newton, princípio da inércia, tá? Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Corta para mim. Caramba, já aprendi então. Então vou me dar bem em tudo agora. Já sei as 3 leis de Newton. Claro que não, né? Só botei o nome das 3 leis e uma é bastante conceitual, que é a primeira lei, e eu vou conversar com você a respeito da primeira, senão eu ia ter que ficar fazendo textos aqui e não tem sentido. A primeira lei diz o seguinte: todo corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, MRU, em relação a um dado referencial inercial, esse corpo tende a continuar nestes estados a menos que uma força atue sobre ele. Falei bem pausado para você poder voltar ao vídeo e anotar no seu fichamento. Fecha aqui para essas canetinhas aqui, por favor. Olha só, essa canetinha em relação ao referencial inercial, que é o próprio estúdio, ela vai estar em repouso, a menos que uma força atue sobre ela. Então, se eu não fizer uma força atuar sobre ela, ela vai continuar no mesmo estado de movimento, em repouso. Tá? A outra parte que diz que se um corpo está em MRU, ele tende a continuar este movimento, a menos também que uma força atue sobre ele. E aí a gente vai entender por que a gente usa o cinto de segurança. Tá? O cinto de segurança é porque quando você está dentro do veículo, o veículo está a 80 km por hora em relação ao referencial terra. Logo, você que está dentro do veículo também está a 80 km por hora em relação ao referencial terra. De repente, você pisa no freio, o carro vai tender a parar e você vai tender, por inércia, a continuar a 80 km por hora. Então, por esta razão, para que você pare junto com o carro, tu tem que estar amarrado ao carro. O cinto de segurança é justamente para isso, para ele fazer com que você se incorpore ao carro, você faça parte do carro,
Quando o carro para, não para junto com o carro o banco, não para junto com o carro o volante. Então você amarrado ao banco, você vai parar junto com o carro também. Então é baseado no princípio da inércia, tá? Que nós somos obrigados, para a nossa segurança, a utilizar o cinto de segurança. Outro exemplo clássico de concurso é, por exemplo, se eu estou dentro de um ônibus, o ônibus em relação ao referencial terra está parado, logo eu também estou parado, de repente o ônibus vai para frente, por inércia, eu tendo a ficar onde eu estava. Então, o ônibus vai puxar meu pé para frente e eu, por inércia, tenho a impressão de o ônibus vai para frente, eu vou para trás. Na verdade, eu não vou para trás, eu vou para trás em relação ao ônibus. Em relação à terra, eu tendo a ficar onde eu estava em relação à terra. Imagine que a câmera seja a minha referência. Eu estou dentro do ônibus, estou alinhado aqui, a câmera está fora do ônibus. Quando o ônibus puxa o meu pé para lá e arranca, eu tendo a ficar onde eu estava, na câmera. Então eu tenho a sensação de ir para trás em relação ao ônibus, quando na verdade eu estou tendendo a ficar alinhado com a câmera. Princípio da inércia. Da mesma forma, como eu falei, se o ônibus freia, eu tendo a continuar o meu movimento em relação à terra. O ônibus estava em movimento, a gente não tem cinto de segurança no ônibus, né? Então eu tendo a continuar o meu movimento, tá? Então esse seria o princípio da inércia. Dá para a gente explorar muito mais coisa. Mas aqui, atendendo a pedidos, né, a gente infelizmente não tem esse vasto tempo. Mas de antemão eu aviso a vocês, está chegando aí a plataforma onde nós vamos gravar não só aula, como exercícios, como vamos disponibilizar simulados e material didático para vocês, ok? Enquanto não chega, se quiser estudar com o professor Rezende, tá aí, ó, vai aparecer na telinha aí para você, né, o telefone 21 988 80 41 47, ok? Repetindo, 21 988 80 41 47, ok? Voltando, a segunda lei, eu não vou explorar ela agora, vou explorar no próximo vídeo, porque ela é a que vai teorizar, vai ter bastante situações, vai abrir o leque de estudos dentro de leis de Newton. Ela é a parte pesada. Mas eu já vou fazer uma correção, para ficar registrado desde já. É costumeiro, né, o aluno ou o professor falar que força é igual a massa vezes aceleração. Está errado. Duplamente errado. Primeiro, que Isaac Newton não disse isso. Isso a gente não pode dizer que foi ele que disse. Não. O que ele disse, eu não vou dizer para você agora, tá? Porque realmente é bastante extenso, tá? E envolve cálculo diferencial integral. Mas ele não disse isso. Em situações particulares, ou seja, quando o corpo não está em altas velocidades, próxima da luz, quando nós não estamos em situações diminutas no mundo quântico, tá? Nessas situações, então quando a gente está falando eu, você, carro, ônibus, avião, né? Bom, eu posso aplicar dessa forma, tá? Mas se eu fosse falar numa partícula acelerada a uma velocidade próxima da luz, então quando eu falo em partícula já é diminuto, e com velocidade próxima da luz, isso aqui não existe. Mas o que Newton falou existe. Então é um crime dizer que o que Newton falou como segunda lei é isso aqui. Não.
Mas a gente, para concursos, a gente pode usar isso aqui com tranquilidade. Eficiência 100% para concurso. Agora, não é força que é massa vezes aceleração. É a resultante das forças que atuam no corpo, que é igual a massa vezes a aceleração. Se só tiver uma força atuando no corpo, ela será a própria resultante. Mas não é força que é igual a massa vezes a aceleração, e sim a resultante de todas as forças que atuam no corpo é que é igual a massa vezes a aceleração. E chamando a atenção, quando eu falo em resultante, eu falo em soma de vetores. Então, toda vez que trabalharmos com vetores, muita atenção. Atenção redobrada. Então, já falamos o suficiente para este vídeo do princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei. Princípio da ação e reação. Esse princípio, ele é até interessante. Já caíram algumas vezes em concurso situações cômicas, hilárias, tá? E o aluno acaba ficando sem entender. Tá? O princípio diz o seguinte: não existe uma força única, sozinha, não existe. Se temos uma força, temos dois agentes. A age em B e B reage em A. Eu não consigo fazer força sem ter interação com outro corpo. Tá? Eu fiz, olha aqui, eu fiz uma força aqui, ó. Tá? Mas aí, ó, é dedo no peito, peito no dedo. Dois corpos. Não entenda corpo como o seu corpo físico, né? A gente tem que entender que para existir uma força, vai ter que existir uma outra, de mesma direção, mesma intensidade, mesma natureza e sentido contrário. Vou falar devagarinho agora para você que está fazendo o fechamento. A terceira lei de Newton diz que para cada força, e aí eu não vou falar de ação ou reação, que tanto faz, então para cada força existirá uma outra força de mesma direção, intensidade, natureza e sentido contrário à primeira. Agora, repare que para que essas forças existam, corta para cá agora, eu tenho que ter dois corpos. Se o corpo 1 faz uma força no corpo 2, ó, força de 1 em 2, o corpo 2 reage fazendo no corpo 1 força de 2 em 1. Então, esses vetores são simétricos. O que isso quer dizer? Eles têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Um aponta para cá, o outro aponta para cá. Então, frisa bem. A ação está no corpo e a reação no outro corpo. Então, a ação e reação, anota no teu fechamento, nunca atuarão no mesmo corpo, tá? O corpo aqui não é corpo físico. E, como eu estou usando uma linguagem matemática aqui, ó, a força de 2 em 1, o vetor, é o simétrico do vetor força de 1 em 2. Isso me garante que eles têm o mesmo módulo, a mesma intensidade. Então, corta para mim, olha só. Olha o que acontece. Caiu no concurso que, fisicamente, uma luta de boxe deveria terminar empatada. Por quê? Porque a força com que o cara, teoricamente, vencedor, deu com a mão no rosto do outro, perdedor, teoricamente, o rosto do outro fez a mesma força na mão dele.
Então aí, se as forças foram iguais, e serão iguais, fisicamente a gente pode garantir, ação e reação, não tem por que um sair vencedor. E se a gente fosse raciocinar um pouco mais, né, as forças são iguais. Um foi covarde, foi com a mão, e o outro, o corajoso, foi com a cara. Esse é corajoso. Você teria coragem de ir com a cara na mão daquele que deu o soco? Você não teria, mas aquele teve e pagou o preço, desmaiou. Mas ele foi corajoso. A força seria a mesma e, particularmente, eu acho que teria que dar o prêmio para aquele que caiu. Porque ninguém tem coragem de ir com um olho na mão do outro pugilista. Tá? Brincadeira à parte, eles perguntavam qual era o princípio físico que justificaria o empate da luta. Era o princípio da ação e reação. E agora você já sabe por quê. Da mesma forma, caiu num outro concurso, numa colisão de veículos, um veículo parado, o outro não percebeu, continuou e bateu na traseira do veículo parado. Os dois motoristas descem e, ao analisar o problema, o que bateu, tá, ele fala para o que estava parado. E aí, como é que vamos ficar? Aí o que estava parado diz assim, como é que vamos ficar? Tu tem que pagar meu prejuízo. Ele diz, teu prejuízo? Olha o que teu carro fez no meu. Se o meu carro tivesse batido no teu com uma força F e tudo parasse por aí, eu teria que pagar. Mas o teu carro retribuiu com a mesma força F e olha o que ele fez no meu. No teu, eu amassei o para-choque. E o teu no meu, quebrou a grade do motor, ferrou o meu motor, quebrou meus faróis. Olha só, meu carro nem anda porque está com o motor comprometido. Eu quero saber como é que você vai pagar esse meu prejuízo. Confusão feita, o guarda presente, sem saber o que fazer. Porque o argumento do segundo cara, o que bateu no outro que estava parado, era um argumento coerente. Se só o carro dele tivesse amassado da frente, ele pagaria. Mas o carro da frente, com a mesma força, em locais diferentes, causou um prejuízo 30 vezes maior do que causado naquele carro que estava parado. Brincadeira à parte, isso foi questão de concurso, tá? Num texto mais truncado e complicado, e perguntava qual era o princípio físico que o segundo motorista, o que batera no da frente, estaria utilizando para ser ressarcido, né, dos danos causados ao carro dele. E a resposta, princípio da ação e reação. Gostou? Está contente? Essa é a primeira parte só. É só a balinha na boca da criança. Não perca o segundo vídeo, tá? E ó, esquece não. Olha o joinha. Se inscreva no canal, ative o sininho, siga-nos no Instagram. O Instagram tá assim de dica, @RTK Concurso. Mas pedidos só por aqui, no YouTube. Eu só vejo pedidos aqui no YouTube. Quer estudar alguma coisa com o professor Rezende? Deixe os seus pedidos aqui no YouTube. Até o próximo vídeo. Professor Rezende, RTK Concursos.